Esse é o nosso vídeo da aula 5 sobre arte e dança no Japão. Então vamos pensar um pouquinho, né? O Japão, assim como outras sociedades do mundo antigo, né, ela também é uma sociedade formada, né, aos moldes das sociedades, né, da antiguidade, que se organizam antes de formar os impérios em estruturas clânicas. As estruturas clânicas, né, que são então essas divisões, né, a partir de sistemas guerreiros, vão formar o que a gente conhece como shogunatos, né, cujos generais são shoguns. Né. Esses shogunatos criam uma cultura samurai, uma cultura que se aproxima de uma relação servil, de dependência, mas também de hierarquia, né, de reconhecimento da autoridade do outro. Então é uma forma de relacionamento que envolve aspectos simbólicos, né? E além de tudo é uma sociedade como muitas outras que faz uma fusão, né, na mística japonesa entre elementos que combinam teoria teológica, então o pensamento do campo religioso, com o pensamento filosófico. Né? É bastante importante, né, perceber que o Japão também ele faz parte dessa onda de movimentos históricos, né, em torno da temática do orientalismo no século XIX. E a arte japonesa, inclusive, vai ser bastante admirada pelos movimentos, né, pré-modernos ou do pós-impressionismo na, na, na segunda metade do século XIX, com ênfase para os últimos 25 anos, o último quartel do século XIX, o último quarto do século. Né? Então, a partir de 1875, a gente começa a perceber um interesse muito forte, né, na pintura e na arte japonesa como um todo, especialmente do estilo flutuante, que vai informar muito dados e trazer elementos de colorismo, enfim, para obras de artistas, né, das pinturas do pós-impressionismo, como Degas e Van Gogh. Né? É, assim como a China, né, a arte japonesa é profundamente do tipo meditativo, contemplativo, então uma arte de contemplação, uma estética da contemplação, e que busca uma estabilidade do campo artístico. Então a ideia de uma permanência. A arte não está associada a uma ideia de mudança, de transformação, de dinâmica do mundo, como é uma ideia da modernidade, né? A estética moderna é mais voltada para isso, e aqui a gente tem uma estética bastante diferenciada. Né? Um dos maiores movimentos, né, que ocorrem no próprio mundo asiático é realmente a expansão do budismo e a maneira como o budismo vai produzir fortes influências, deixar marcas, né, na produção artística japonesa, criando então uma estética voltada para o budismo. Bom, são várias as linguagens plásticas, né, para a gente ter uma ideia. Então tem a caligrafia, a arte dos biombos, que são esses painéis divisórios que são usados nos interiores domésticos, né, essas paredes, né, feitas com um tipo de papel especial, mas também usadas muito no teatro, especialmente alguns gêneros teatrais que exigem o desenho de uma coxia, de um lugar onde ficam, né, os equipamentos, a parte mais tecnológica do próprio teatro japonês. Né? E pinturas e as dobraduras. O Japão tem um desenvolvimento teatral, um desenvolvimento de uma cultura cênica bastante elaborado, muito rico. Né? Então a linguagem teatral japonesa é muito rica e ela está bastante associada, como já vimos, né? Então para quem não assistiu os outros vídeos, eu sempre digo volte aos vídeos anteriores, né? Há uma relação muito forte entre o teatro e a dança, uma inseparabilidade desses dois fenômenos, né? Então, o teatro, como o teatro também é sem palavras, né? No sentido de uma estrutura dialógica, né? De diálogo, é um teatro mais que tenha elementos de canto, às vezes um elemento declamatório, talvez um elemento de mantra, né? Muita mímica, música, né? Formando uma concepção ampla de obra de arte total. Então, aqui a dança está presente dentro da história do teatro. Lembrando bastante, né, como o teatro foi bastante importante nessa sociedade de castas, nessa sociedade com baixo nível de mobilidade social, né, e era uma maneira realmente de criar uma unidade das regiões, né, do Japão.
Então aqui a gente vai ver alguns estilos, né? Basicamente o teatro no, né? O teatro no é um drama musical clássico japonês, né? Então ele envolve elementos de canto, mímica, música, dança e poesia. São histórias que envolvem uma espécie de mistério na construção das personas, né? É um teatro de máscaras, né? Altamente sofisticado. E assim como elementos, né, que a gente tem em outros vídeos, né, há toda uma elaboração, né, de uma gramática dos gestos, um conjunto de repertórios gestuais que precisam ser dominados, né, numa disciplina estética, né, numa técnica dos atores do teatro no. Né? São vários os seres, né, então uma mistura bastante complexa de mundo da realidade, do plano terreno com o plano místico, né? E ainda com elementos, né, que envolvem, né, figuras da natureza, figuras demoníacas, seres celestes, seres, não, seres do mundo imaginário. Né? É um teatro extremamente técnico. No século XIV, por influência chinesa, da corte chinesa, né, vai se desenvolver o estilo Kyogen, né, que é uma espécie de comédia. Né? Aqui a gente já não vai ver uma presença da dança, né? Então a ausência de um marcador coreográfico, né, de um elaborado gestual e de movimento menos complexo. Né? Uma estrutura bastante simplificada, é um sistema teatral simples, né, um sistema cênico de encenação bastante simplificado, voltado para a comicidade, voltado para o desenvolvimento do humor, né, é a comédia japonesa, e ela faz bastante conversa com o cotidiano, uma espécie de crônica da vida, né, no Japão. Né. O Kabuki, né, do século XVII também, né, e ele faz uma atuação mais próxima da plateia, então ele não é como no, né, ele substitui a máscara pela maquiagem complexa, mas é uma maquiagem, então é no próprio rosto do ator que se constroem as figuras, né, o desenho das figuras, né? E aí eles vão usar essas cortinas e usar também esses biombos, né, para a construção de cenários variados, né? Então tem uma estrutura mais próxima do teatro ocidental, né? Com um farto uso de efeitos especiais, que um avanço em termos de tecnologia cênica. Né? Mas há a presença de música, há a presença de um coro, então assim como vamos dizer assim, na tragédia grega e tal, a gente tem aquela estrutura que também volta-se para uma arte mais complexa. Né? O kabuki é um teatro que depois, né, nesse contexto do século XVII, ele proíbe primeiro a presença de mulheres, então mulheres não podem fazer esse teatro, e depois ele proíbe jovens rapazes, jovens homens, né, homens de idade muito juvenil, assim, né, também não podem fazer. Então são adultos, então um conjunto de atores com um perfil muito próximo, um conjunto de atores do sexo masculino adultos. Né? No século XVII também surge o bunraku, né, que é um tipo de teatro com bonecos, né, títeres, né, com 3 operadores. Então tem aquele que é o boneco que controla, né, as expressões e o corpo central do boneco, e depois 2 operadores ocultos, que são bonecos de tamanho muito grande, né, que movimentam as articulações de braços e pernas, né, usando um traje, né, preto, assim, geralmente desaparecendo no fundo da cena. Né. Existe um narrador externo, né, existe uma música, então é como um teatro de bonecos mesmo. E as danças também vão aparecer aqui, né, todas elas no campo das danças hieráticas, profundamente. Né. Algumas danças no Japão são danças proibidas de serem visualizadas fora do Palácio Imperial, né? Então elas são feitas exclusivamente para a visualização do imperador, né? Outras são vistas pelo imperador e sua corte, então há toda uma série de regras, né? De veladura, né? De condições de velar, né? De impor uma barra, né? Ao acesso a essas danças. Então, quanto maior for o grau de sagração, né, de sagrado, menos acesso dentro dessa sociedade que é altamente hierarquizada, né, nesse mundo imperial. Bom, então aqui a gente tem o Bugaku, né, que são danças masculinas,
as gakuras, que são danças do solstício de inverno, então do dia mais curto do ano, né? As tradições Odori, né, que são as danças populares, né, dos festivais de Odori, e todas elas também aparecem aqui insistentemente com essa questão da relação entre a divindade, o mundo natural, né, essa sociedade hierarquizada, né, a construção de elementos estilísticos, né, e como nós vimos, né, a dança está presente na tradição teatral japonesa, na genealogia do próprio Noa e também no teatro kabuki, né? Então a gente vai ver assim na contação de histórias como essa movimentação de dança, uma movimentação coreográfica mais elaborada, também vai aparecer aqui nessas temáticas. No Nu de uma forma mais ligada aos mistérios, né? Então ao mundo mágico, né? E religioso, né? De demônios e seres celestiais, e no Kabuki ligado mais a temas do mundo das relações da natureza com a sobrenatureza, mas também com as guerras, a contação de histórias, né, a vida dos comerciantes, a vida cotidiana propriamente dita.